Então, boa noite, pessoal. Hoje é dia 27 de novembro de 2023. A gente está com um grupo de estudos em terapia familiar sistêmica, da turma 23A. O texto que a gente vai estudar agora, nesse primeiro momento, vai ser a parte 2, capítulo 7, a terapia familiar estrutural, né? Que é do mesmo Uhum. livro, então, da terapia familiar, conceitos e métodos de Nichols e Schwartz. Fiquem à vontade para iniciar, então, essa discussão, saber, né, trazerem o que vocês entenderam e conversando um pouquinho. Então, eu vou iniciar o capítulo 7, que era para ser da última vez, né? E que a gente não conseguiu apresentar. Então, assim, como serão dois capítulos, a gente vai fazer, eu vou fazer tipo um resumo, eu e a Ariane também vai apresentar a parte dela. E assim, como eu sei que a turma também já preparou uma parte, né? Estudou e tudo, aí vocês ficam à vontade, interromper a hora que quiser, fazer as considerações que quiserem, né? O que vocês quiserem falar é só interromper, né? Eu espero que seja mesmo uma troca. Porém, a gente vai ter que fazer tipo um resumo, senão não dá para apresentar o capítulo 8 também, né? Então, terapia familiar estrutural. Ela foi desenvolvida por Salvador Minuti e ela aborda, então, os problemas dentro da família. Uma das razões pela qual a terapia familiar pode ser difícil é que geralmente os indivíduos de uma mesma família, eles sim interagem, se influenciam, mas não conseguem buscar soluções para os seus conflitos. Então, a terapia familiar estrutural, ela oferece uma estrutura que possa trazer ordem e significado a essas transações, né? Então, uma família funcional não é aquela que não tem problema, que não tem conflito, mas é aquela que sabe lidar melhor com esses conflitos. Então, o trabalho do terapeuta é auxiliar as famílias a perceber esses padrões de comportamento para que elas mesmas possam fazer essas mudanças. Até aí, tudo bem? Alguém gostaria de complementar alguma coisa? Então, as famílias buscam ajuda geralmente por problemas específicos. Por exemplo, uma criança que se comporta mal, né, que foi o exemplo que foi dado aqui no livro, um casal que não consegue se relacionar bem. Então, são trazidos essas demandas, né, esses problemas aí, e os terapeutas, eles conseguem enxergar além desses conflitos, além desses problemas, o que a gente chama de sintoma, né? Eles conseguem enxergar o que está por trás desses sintomas, analisando, então, o contexto, é, e não se e não só o aspecto intrapsíquico, né? Que as crianças chegam, o casal apresenta aquela demanda e não consegue enxergar o que é que tem no contexto, ali, o que pode estar acontecendo naquela família que possa estar provocando, né? Por exemplo, a criança que se comporta mal, ela muitas vezes ela pode estar sendo repreendida pelos pais e assim, não recebendo nada em troca, né? Uma recompensa. Ela não recebe carinho, ela não recebe elogio quando ela faz uma coisa certa, né? Uma coisa certa. Ela não tem, ela não recebe nada, é tipo uma recompensa mesmo, né? Ela só é repreendida. Então, esse talvez seja o problema que está por trás disso. E os pais não conseguem enxergar, né? O casal, por exemplo, que não consegue se relacionar bem, talvez seja aquela questão, né? A pessoa, ou o cônjuge, um dos cônjuges, né? Pode ser que esteja mais aberto à conversa, ao diálogo, pode ser que esteja fazendo tudo que pode para o relacionamento dar certo, né? E o outro está sempre na esquiva, né? Ele está sempre, ele nunca tem tempo, toda vez que aproxima para conversar, para falar alguma coisa, se ele não tem como sair, ele fica mudo, né? Então, assim, a dificuldade às vezes pode estar ali nesse diálogo que está faltando, né? Então, o terapeuta ele vai fazer essa ponte, ele vai procurar entender o que é que tem que está havendo com as pessoas para que elas possam conseguir encontrar as suas
soluções. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Porque isso é mesmo só um resumo, né? Não? Então, vamos falar um pouquinho sobre Salvador Minuti. Salvador Minuti, que foi quem desenvolveu essa terapia familiar estrutural, né? Então, o Minuti, ele nasceu na Argentina, ele trabalhou como médico no exército israelense, depois ele foi para os Estados Unidos, onde ele se especializou em psiquiatria infantil, em Nova York. Depois ele voltou para Israel em 1952 para trabalhar com crianças refugiadas. Em 1954, ele voltou para os Estados Unidos para começar uma formação analítica, onde estudou psiquiatria interpessoal de Hélio Steger Sullivan. E ele trabalhou aí não sei pronunciar esse nome, numa escola com adolescentes delinquentes, onde sugeriu aos colegas que começassem, então, a atender famílias. E aí, então, eles começaram a atender famílias, começaram a aprender, né? Na verdade, eles estavam aprendendo a fazer terapia familiar e inventando conforme eles iam, né, atendendo. Então, eles usavam o espelho de observação, se revezavam observando o trabalho uns dos outros, e assim, né, a reputação de Minuti como terapeuta foi aumentando, e no auge mesmo foi em 1965. E nos anos de 1970, a terapia familiar estrutural, então, já tinha se tornado o sistema de terapia familiar mais influente e amplamente praticado. Bom, aqui fala muito mais sobre ele, né? Mas a gente não vai poder se ater muito a isso, então vamos passar para frente. Se alguém tiver alguma colocação para fazer, fica à vontade. Como Rosileia disse, né, a terapia estrutural ela foi desenvolvida por Salvador Minuti e o foco dessa terapia está na estrutura e na dinâmica das relações familiares, né? Além disso, o grande objetivo da terapia é entender e modificar os padrões disfuncionais de interação dentro dessa família. Outros focos dessa terapia, né, estrutural é a questão, né, da hierarquia de papéis, que ele também vai ter esse foco de entender como que está a hierarquia da família, como os papéis estão sendo desenvolvidos. Então, ele vai analisar a hierarquia de poder dos membros da família e como os papéis estão sendo desenvolvidos. E nesses papéis e nessa hierarquia vai incluir a questão dos limites, das fronteiras e também os subsistemas familiares. Então, a gente pode Pode, falar. pode falar. Vai analisar também a questão das fronteiras e da flexibilidade dentro da família. E também ele vai observar em relação às fronteiras como essas são estabelecidas entre os membros da família e se há flexibilidade, né? Principalmente em relação às situações desafiadoras que essa família enfrenta. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, pegando o gancho no que ela falou ali, a gente vai esmiuçar um pouquinho do que a Ariane falou, né? Então, são 3 construtos que são componentes essenciais da terapia familiar estrutural, que são a estrutura, os subsistemas e as fronteiras, né? O que é uma estrutura? As estruturas são arranjos que os membros das famílias criam para conseguir manter suas interações. Ou seja, é um conjunto invisível de regras, comportamentos que a família estabelece para manter, então, o funcionamento e um padrão de interação, né? Então, as famílias, elas estão sempre repetindo os padrões entre seus membros e as estruturas são modos de organizar isso, né? Do funcionamento e de como cada um se coloca diante do outro. Ou seja, as responsabilidades de cada um dentro dessa família, os seus papéis, o que cada um representa. Isso é estrutura. Os subsistemas. Os subsistemas, a família é considerada um sistema, né? Então, dentro desse sistema familiar, existem vários subsistemas, ele é dividido em subsistemas, né? Que são considerados, então, os papéis e as funções que cada um tem que desenvolver dentro dessa família. Então, os subsistemas são divididos em subsistema conjugal, entre os casais, né? Marido e mulher, no caso, ou um casal, né? Que seja
marido e mulher ou não. Sistema parental, subsistema parental, que é pais e filhos, e o fraternal, que é entre irmãos. Né? Então, cada membro da família, ele pode desenvolver ou desempenhar vários papéis em vários subgrupos. Por exemplo, eu posso, dentro da minha família, ser a esposa, eu posso ser a mãe, eu posso ser a filha, eu posso ser a tia, eu posso ser a sobrinha, eu posso ser a irmã. Então, cada um desenvolve vários papéis dentro desses subgrupos, né? É, E as fronteiras? As fronteiras são essas delimitações, aliás, são as delimitações dessas funções, é o que é, vai delimitar mesmo, né, essas funções. São barreiras também invisíveis que regulam as funções dos subsistemas, é onde vai falar onde cada um tem o seu papel. Né? Então, por exemplo, o subsistema conjugal. Nós estamos falando, então, no caso das funções do casal. Né? Então, o marido ele tem que exercer o papel de marido. A mulher também o papel de esposa, né? A esposa o papel de esposa. Se caso a esposa comece a fazer o papel de mãe, né? Que às vezes a gente vê, ou o marido começa a fazer o papel de pai, né? A mulher muitas vezes quer agradar, quer fazer tudo, dar tudo na mão, tá ali cuidando, né? A gente vê casos aí da pessoa chegar ao extremo de querer cuidar do marido como se ele fosse um filho. E vice-versa, muitas vezes o marido, né, quer dar aquela proteção, controla todo o dinheiro que tem ali, né, que faz o papel de pai. Quando isso acontece, então está ultrapassando uma fronteira, ou seja, está ultrapassando uma função de papel. E aí é onde a relação fica disfuncional. No caso do subsistema parental, que é a relação entre pais e filhos. Então, é a mesma coisa. Se o filho, por exemplo, assume o papel do pai, né, às vezes, fazendo o que o pai deveria estar fazendo. Como, por exemplo, às vezes o pai tem problema com alcoolismo, né, com depressão, ele não consegue prover a família, assim, ele não consegue ter aquela voz de comando ali, né, que no caso da hierarquia seria dos pais, tanto o pai como a mãe. Ele não consegue exercer o seu papel e o filho toma conta, então. Ou no caso da filha, né, que a gente vê muito aí, às vezes a irmã mais velha, os pais saem para trabalhar, não tem com quem deixar os irmãos, então a filha mais velha geralmente toma conta das crianças, né, então faz um papel de mãe. Então isso também está ultrapassando, infringindo uma fronteira, né, não, onde ele fala que não passa a ser disfuncional, né, não é legal, não é o ideal. E o subsistema fraternal também, né? Quando os irmãos tentam aí usar autoridade um em cima do outro, com o outro, né? Deixa de representar, então, o papel de irmão, também estão ultrapassando essas fronteiras. Aí depois ele fala um pouquinho sobre tipos de fronteiras, que existem 3 tipos de fronteiras. São as fronteiras rígidas, que não permitem trocas, e a interação entre os sistemas, né? A gente sabe que os pais aí, no caso, são como autoridades dentro dessa família, dentro de toda a família. Então, na fronteira rígida, os pais é que decidem, sozinhos, né? Eles não ouvem os filhos, às vezes está um problema com o filho, mas é o pai que decide, ele que acha que está com a razão, e ele não escuta ninguém, e aí a opinião dele é que acerta, e ele impõe, então, aquela decisão. Essas são as fronteiras rígidas, que não é uma coisa legal, né? Porque acaba que vai afastando, né? As fronteiras rígidas, elas acabam afastando as pessoas. As fronteiras emaranhadas ou difusas, que também é o oposto, no caso é o oposto. E são fronteiras bem frouxas, né? Que é aquela que todo mundo invade o território de todo mundo, né? Todo mundo dá a sua opinião, todo mundo passa na frente, e aí ninguém respeita ninguém, o pai está lá tentando ter uma autoridade ali, mas ele não consegue, porque os filhos não respeitam, né? Então, essa também não é muito legal, né? E a fronteira ideal, ou fronteiras definidas, que é o que ele fala que são as fronteiras ideais, né? Onde há uma troca entre as pessoas, né? Os pais escutam os filhos,
respeita a opinião deles, né? Permite, então, essa interação, mas quem decide, no caso, são os pais, mas levando em consideração aquilo que foi colocado ali, né? As opiniões. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Ou, Ariane, você gostaria de complementar? Agora eu vou passar se der tempo, a gente fala mais um pouquinho, eu vou passar a palavra para a Ariane, então. Certo, nós já vamos começar o segundo capítulo, porque nós teremos 40 minutos somente. E aí, no final, né, ou se alguém tiver alguma consideração em relação à terapia estrutural, podem ficar à vontade para trazer. E aí, caso não tenha, a gente passa para a terapia familiar experiencial. Eu só vou compartilhar o slide com vocês. Enquanto vai compartilhando, eu vou dar o recado então para a turma que a partir de hoje, tá? A lista de presença vai ser feita através do link que está aqui compartilhado no chat, tá? Vocês entram durante o período da aula. Se preencher depois, o período da aula vai ser invalidado, tá? Então, se vocês entrem ali, já vão botando o nomezinho de vocês. Certo? Tá aparecendo para vocês? Não. Deixa eu sair e entrar novamente. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Eu não estou conseguindo, não, Ariane. Não? Também não. Então, peraí. Eu vou tentar por outra via. Só um instante. Vamos fazer ser um slide mesmo. Vai ficar mais fácil. Eu vou acompanhando o slide pela minha tela do computador. Não está transmitindo. Então, vamos lá. Hoje nós vamos também apresentar o capítulo 8 do livro, que vai falar sobre a terapia familiar experiencial. A terapia familiar experiencial, ela surge na década de 1960. Ela é uma linha, né, da psicologia, é uma linha humanística da psicologia, ou seja, ela advém da abordagem humanista, e ela é um ramo experiencial da terapia familiar. Nesse sentido, ela vai enfatizar as experiências do aqui e do agora, e vai focalizar também o indivíduo e seus sentimentos. Os precursores dessa abordagem é o Whittaker e Virginia Satir,
E os dois pensadores principais da abordagem, eles, primeiramente, o Ita, que ele era um psiquiatra, né? Ele era fascinado pela mente psicótica, e aí, através do trabalho com esses indivíduos, ele percebeu que somente os usos das drogas, né, neurolépticas, não seriam suficientes para entender, para compreender, né, as alucinações e os pensamentos. No texto traz os pensamentos loucos dos pacientes. Então, ele se via em determinado momento da carreira é, com um questionamento: como entender os meus pacientes tendo apenas o uso de medicamentos como caminho? E aí, a partir desse momento, ele muda a estratégia de ação dele e passa a ouvir os pacientes, e a partir disso, ele começa a compreender os pensamentos alucinatórios e loucos dos pacientes, e aí ele passa a compreender que tanto as pessoas psicóticas, tanto as pessoas que têm algum tipo de transtorno, quanto as pessoas comuns, né? Vamos colocar, né? Igual traz o texto, as pessoas de modo geral, todas elas guardam pensamentos que elas não conseguem expressar. E isso adoece as pessoas. Já, né, nesse processo de formação, de trabalho dele, ele era médico e atuava como diretor de um determinado hospital. A partir do momento que nessa comunidade, nessa sociedade, eles começam a tentar implantar somente a visão psicanalítica, ele sai desse lugar com um grupo de pessoas e aí eles começam a formular a terapia familiar experiencial. Aí, a partir dali de 1955, 1956, eles começam a divulgar os primeiros escritos. E aí, a Virginia Satir, ela se junta também, né, nesse processo, para também estruturar essa terapia. A Virginia Satir era terapeuta, ela enfatizava a importância da comunicação e da experiência emocional nessa questão da terapia, tanto individual quanto da família. Já o Whittaker, ele utilizava a abordagem intuitiva e livre para despertar os membros, né, da família. Então, ele era muito intuitivo e muito direto na abordagem e também na terapia que ele conduzia. O texto vem trazendo também que, né, naquele tempo, essa terapia era uma terapia muito utilizada, mas depois ela torna-se obsoleta. E aí, atualmente, os dois modelos experienciais mais usados são o da terapia de casal com foco emocional de Johnson, né, a partir de 1985, que vai ser explicada mais à frente, e o modelo sistêmico familiar interno de Richard, então, a partir de 1995. Então, começa-se uma nova formulação com base, né, também Virginia Satir e Whittaker, e aí eles formulam uma nova terapia, pode-se dizer assim. A base teórica, as formulações teóricas mais importantes dessa teoria, eles compreendem que a causa dos problemas familiares é a supressão emocional, ou seja, se a criança ela não tem um ambiente confortável, aberto, onde ela pode expressar sua emoção, seu sentimento, essa criança ela vai suprimir, né, essas emoções, e isso causa o adoecimento. Ela vem trazendo também que quando os pais eles focam nessa questão instrumental e expressiva, né, e bloqueiam essa questão expressiva da emoção do filho, é, as crianças, os adolescentes, eles não têm espaço para expressar essas emoções. Então, ao controlar o comportamento dos filhos, os pais acabam controlando os sentimentos. Então, é aquela questão do você não pode, tudo é limitado, e a criança ela não tem espaço para exercer a liberdade e a responsabilidade dela, de se expressar. E aí o texto traz que as famílias disfuncionais, elas toleram menos, então, a expressão de sentimentos, principalmente porque a livre expressão de sentimento diz também de uma definição de individualidade e identidade, o que não é permitido, de certa forma, em uma família disfuncional. E isso traz, né, para essas crianças que crescem em lares disfuncionais, a questão do sentimento de não ser amado, não ser compreendido, não ser ouvido. E aí, essas pessoas, elas sentem somente os resíduos desse afeto.
ou seja, elas têm um afeto reprimido, se sentem, né, na maioria do tempo, principalmente quando esse adulto chega à clínica, com sentimento de falta, questão da ansiedade, do aborrecimento, da raiva, muitas das vezes, dos pais, e isso diz muito dessa falta de espaço que a criança não teve durante a infância. E, além disso, esse padrão de terapia, ele vai também, né, diferenciar da questão sistêmica, porque para nós que somos psicólogos familiares sistêmicos, nós vamos entender que as interações familiares são a raiz do sintoma. Então, tem o sintoma, nós vamos olhar para como esse indivíduo está interagindo, né, com a família, no trabalho, nas relações. Já para os terapeutas experienciais, eles vão entender que as interações são o resultado dessa superficialidade dos membros das famílias, ou seja, se o membro da família ele não tem espaço para se expressar e também para espaço dessas projeções e para as defesas, vai gerar esse sintoma. Então, é a falta, a disfunção dessas relações, dessas interações que vai causar o sintoma. O tratamento a partir dessa teoria também vai focar na questão do indivíduo, né? E não da família e do sistema como prioridade, mas a questão individual, principalmente porque é uma linha que advém da terapia humanista. Então, o primeiro momento, o terapeuta ele vai fazer com que o paciente ou o cliente ele entre em contato com esses sentimentos, ou seja, com sentimentos reais que ele realmente sente, seja de ansiedade, seja de desejo, seja de medo, seja de esperança, para então ele entender esse sentimento, né, projetar esse sentimento, compreender e introjetar novamente para ele conseguir estabelecer relações saudáveis a partir dessa compreensão. É interessante que alguns casos que o texto traz muito disso, de pera. O paciente chega com essa ansiedade, chega, né? Tem uma pessoa, um outro indivíduo que me causa um gatilho quando eu vejo essa pessoa, eu fico ansiosa, palpitação, paraliso. E aí o terapeuta ele vai e faz um movimento de, peraí, vamos entender que sentimento é esse. O que essa pessoa te causa, quais são os sentimentos reais, que muitas das vezes o paciente ele vai ter dificuldade de identificar. Não, eu não sinto raiva, eu não sinto rancor, não sinto nada, é uma pessoa neutra. Mas ao passo que o terapeuta ele coloca essa questão de, vamos identificar os sentimentos, o paciente ele começa a identificar os reais sentimentos que sente em relação a essa pessoa, compreende, reintegra essa questão e consegue se livrar dos sentimentos da questão da ansiedade. Além disso, quando a gente pega o Whittaker, a terapia familiar ele vai trabalhar o indivíduo de dentro para fora, né? E vai contribuir para que esse indivíduo identifique essas emoções e também para que essa pessoa seja mais autêntica. Então, o foco vai ser aumentar essa autenticidade desse indivíduo e a compreensão dele mesmo em relação aos seus sentimentos. Vai enfatizar também a questão da flexibilidade, da liberdade desse indivíduo, entendendo também a questão da circularidade da terapia sistêmica, que quando um indivíduo muda, né, na família, os outros também vão sentir essa mudança e vai, né, também ocorrer a mudança nos outros membros. O autor ele enfatiza também a questão da importância da autorrealização e ele traz que a autorrealização individual ela depende diretamente da coesão familiar. Então, se é uma família disfuncional, esse indivíduo ele vai ter mais dificuldade com essa questão da autorrealização. E já a Virginia Satir, ela destaca a importância da comunicação entre os membros da família e a importância da autoexpressão. O que seria isso? As pessoas expressarem realmente o que sentem, né, de forma assertiva, não de forma direta para ferir, ou igual muitas pessoas chegam à clínica e falam, não, esse é o meu jeito, eu falo mesmo sem pensar, mas refletir sobre essas questões e trazer para que a família compreenda também esse modo de funcionamento do outro. É interessante pensar também que essa terapia ela visa ajudar os membros da família a encontrar os papéis, né, que os realizem dentro dessa família
Então, ter os papéis definidos é muito importante, né? O que é ser, qual é a função materna, qual é a função paterna, como que essas funções também se relacionam, qual é a função de filho, igual a, a minha colega explicou um pouquinho também da terapia estrutural, vem muito dessa questão dos papéis das funções. Quanto menor a preocupação da família com o todo, e desse indivíduo com o todo, maior a eficácia desse tratamento também. Então, isso não significa que o terapeuta vai excluir toda a questão familiar para tratar o indivíduo, mas vai focalizar a questão do indivíduo como sendo a chave principal dessa terapia. Além disso, quando se trata da questão do desenvolvimento de transtornos mentais, ele traz que o desenvolvimento desses transtornos está diretamente ligado à negação dos impulsos e à supressão dos sentimentos. Então, quando você não se expressa, nega seus reais impulsos, você vai adoecer. Um caso, por exemplo, fica isso é a questão de um adolescente, né, que está numa estrutura familiar e os pais tentam podar de todas as formas. Né? O adolescente tem uma visão de mundo diferente dos pais, e aí os pais tentam introjetar, você tem que ser assim, você pode fazer isso, e vai determinando e não deixa que o adolescente se expresse e que realmente viva esses impulsos da adolescência com, né, responsabilidade, e acaba que o adolescente ele acaba adoecendo, principalmente por não ter esse espaço para, né, se expressar. E agora a minha colega vai dar prosseguimento e depois eu volto explicando as outras questões. Abre o Seu áudio áudio, está Rose. desligado. Desculpa, gente. Como a Mariane falou, essa abordagem de terapia familiar experiencial, ela já está ultrapassada, né? Ela fez grande sucesso ali no início dos anos 60 e quando morreram, né, os seus idealizadores, seus líderes, que é o Itaque e a Virginia Satir, então ela foi ficando no esquecimento. Mas dessa terapia surgiu então a terapia de casal, que até hoje, né, focada na emoção, que vai falar daqui mais para frente, e que utiliza os elementos da teoria do apego de John Bowlby. Então, assim, quando uma pessoa consegue expressar ali, né, as suas fraquezas, colocar ali as suas inseguranças, ela recebe então da família ou daquele companheiro ali mais uma forma assim de um olhar mais compassivo, né? Ao contrário daquela pessoa que ela não consegue se expressar, aí ela vai ter então um distanciamento. E isso está ligado então à terapia do apego, né? O que seria a terapia do apego? Quando uma criança, quando a gente nasce, né, desde pequenininha, a gente tem ali um vínculo com o nosso cuidador, né, que seja os pais, que sejam as pessoas que nos criam. Então, quando, se por acaso esse cuidador se afasta, essa criança, ela começa a sentir muito, ela fica muito triste, no primeiro momento ela vai ficar muito triste, depois ela vai ficar muito irritada, né? Que é o que eles chamam de ansiedade de separação. Depois, se esse cuidador demora a voltar, então essa criança começa, então, a entrar em desespero, e se demora mais, né? Se ela percebe que ele não vai voltar, então ela acaba acostumando com isso, mas ela cria ali, então, como se fosse ela não consegue mais, né, estabelecer aquele vínculo, se por acaso o cuidador voltar, né, como se ela esfriasse ali, né, nos seus sentimentos. Então, isso, quando acontece isso, a pessoa, a criança no estágio de adulto, né, quando ela cresce, ela não consegue ter uma boa relação com as pessoas, ela não consegue se entregar
né? Ela não consegue expor ali as suas emoções porque ela tem medo de ser abandonada. Então, é onde fala, né, que muitas vezes acontece ali dentro da terapia justamente isso. A pessoa não consegue se expor, ela tem dificuldade justamente por causa disso, essa terapia do apego, né? Bom, é... Isso. De uma perspectiva experiencial, então, igual a Ariane falou, igual a gente falou no início, né? A negação dos impulsos e a supressão dos sentimentos são as raízes dos problemas familiares, né? Então, as famílias disfuncionais, elas evitam expor suas emoções e desejos e se contentam em reclamar, né? Desde que sintam segurança nos seus relacionamentos. Então, elas buscam a segurança ao invés da satisfação. E o Itaque, ele vê o casamento, né, o relacionamento de duas pessoas que são que vieram de famílias, de criações diferentes e que estão tentando encontrar soluções para os seus conflitos. Então, aqueles casais que conseguem permanecer juntos por algum tempo são aqueles que encontram formas de concessões, né? Um cede um pouquinho, o outro cede mais um pouquinho, e aquilo ali se torna, então, uma forma de harmonização. E aí é isso que faz com que os relacionamentos fiquem mais duradouros, né? Já as famílias disfuncionais, elas não fazem isso, elas têm tanto medo do conflito que elas acabam criando ali rotinas, né, para fugir desses conflitos, e elas acabam seguindo as regras que elas mesmas criaram. Já a sátira, ela enfatiza a atmosfera da morte emocional, né? Ela fala que as famílias perturbadas, ela usa esse termo, né? São famílias frias que parecem continuar unidas por hábitos ou deveres, né? Os adultos não se divertem com os filhos, as crianças não aprendem a valorizar, a se importar com os pais. Então, assim, são famílias distantes que têm pouco afeto. E a maioria dos terapeutas experienciais, eles focalizam o indivíduo e suas experiências mais do que a organização familiar, né? Eles dão essa ênfase no indivíduo acima das famílias, porque na verdade a terapia familiar ela dá mais ênfase então nas questões familiares, né? Já esse tipo de terapia familiar experiencial, ela dá ênfase no indivíduo acima da família, ou seja, precisa trabalhar primeiro o indivíduo, suas emoções, né? Os seus sentimentos para depois encontrar uma forma da relação das famílias. Então, não existe terapeutas familiares experienciais com inclinações mais sistêmicas. Os terapeutas experienciais, eles acreditam que o caminho para a saúde emocional é descobrir níveis mais profundos de experiência. É, eles falam que o crescimento pessoal, ele requer integração familiar e vice-versa. E o pertencimento e a individuação se comunicam, né? Eles enfatizam o sentimento de natureza humana, que é a afetividade, espontaneidade, capacidade de brincar, o valor das experiências em si. Então, acredita-se que novas experiências rompem expectativas rígidas e destravam a consciência dos membros da família. Então, Virginia Satir, ela acreditava que a baixa autoestima e a comunicação destrutiva era responsável pelos problemas das famílias infelizes. E o Itaque acreditava que as famílias procuravam tratamento porque elas não conseguiam se aproximarem, e por serem incapazes, portanto, de se individuar. Ao ajudar os membros da família a recuperar seu potencial de experiência, ele acreditava que também estava ajudando a recuperar a capacidade de se importar uns com os outros. E os terapeutas experienciais, eles utilizam técnicas evocativas e a força de suas personalidades para criar encontros terapêuticos.
Acho que deu uma travada, né? Durante as entrevistas, participando tão inteiramente como for capaz. E ele, aí ele, então, ele coloca mesmo os seus sentimentos, né? Ele chora, ele se enfurece, ele compartilha suas vergonhas, sua confusão, sua impotência, né? E quando ele não consegue fazer isso, ele, então, é preciso que tenha, então, um coterapeuta, mais um terapeuta, então, que possa ajudá-lo, né? Para Satir, interesse e aceitação era o segredo para ajudar alguém a abrir a experiência dos outros. A maioria das abordagens ela tem o objetivo de ajudar os membros da família a falarem uns com os outros sobre o que está acontecendo, o que está dentro da sua mente, né? Os terapeutas experienciais, por outro lado, eles acreditam que aumentar os níveis de experiência de cada membro da família levará, então, a interações familiares mais honestas e íntimas. Aqui tem alguns estudos de caso, só para poder explicar essa questão, né? E acredita que aumentar os níveis de experiência de cada membro da família levará a interações familiares mais honestas e íntimas. Então, tem um estudo de caso aqui que é o seguinte: é uma mãe, ela tem uma queixa de um filho de 10 anos, né? Então, a família procura uma ajuda e reúne ali a mãe, o pai e os dois filhos, esse filho de 10 anos e uma filha mais nova. E aí, então, a mãe começa a falar, a irmã também começa a falar do irmão, e eles começam a colocar ali os tipos de comportamento que o menino tem, e o pai vai ficando calado, né? Ele não se manifesta, fica calado, e o terapeuta, então, vai abordar esse pai, que não fala nada. Daí ele fala, né? O que está acontecendo com você? Sua mulher está aqui preocupada, chateada com fulano, né? E você simplesmente fica aí sentado como um dois de paus. Você faz parte dessa família, tanto quanto uma lâmpada ali no canto. Então, de certa forma, ele provoca, de certa forma, não, ele provoca o pai, que até então estava calado, né? E aí esse pai fica muito bravo, fica muito agressivo e começa a colocar para fora tudo que ele tem por dentro, né? Tudo que ele está sentindo ali. Então, ele fala que trabalha o dia todo, ele fala que o trabalho é cansativo, que ele tem que fazer a despesa toda da casa, e quando ele chega em casa cansado, ele ainda tem que escutar a mulher reclamar do filho. Então, ou seja, ele provocou isso, né? Que a pessoa, que o pai colocasse para fora o sentimento que estava tendo. Então, a partir daí, começa-se, então, um outro interesse, né? Começa, então, a trabalhar o casal, né? Trabalhar a relação do casal, porque até então a mulher não sabia. Ela achava que ele chegava cansado, então ela ia para o quarto para não incomodar, né? Ela ficava, depositava toda a sua atenção, então, no filho. É, isso. Então, os terapeutas familiares experienciais, eles compartilham a crença humanista de que as pessoas possuem muitos recursos e se entregam aos meios que estão ao seu alcance serão pessoas criativas, amorosas e produtivas, né? E tá, que ele começa pedindo a cada membro da família que descrevesse, contasse como que funciona. Então, dessa maneira, ele obtia os dados que ele queria, né, dentro dessa família. E ele achava que não precisava ter técnicas. Ele era contra as teorias, aliás, técnicas, não, teorias, né? Ele achava que tudo tinha que ser de uma forma espontânea, que é a base da conversa, da provocação. E ele realmente era muito provocador, né? Ele colocava de uma forma que, se a família ali não entendesse que o que ele estava querendo fazer era ajudar, ela poderia ficar até, né, constrangida, não dispensar a terapia. Aliás, os terapeutas experiencialistas, eles são muito assim mesmo, de provocar, né? Só que para isso ele tem que criar um vínculo com aquela família, né? Já a Virginia Satir, ela é completamente o contrário, era o oposto, né? Ela trabalhava ativamente para esclarecer a comunicação
e fazer com que as pessoas desistissem de se queixar e começassem, então, a buscar soluções. O que que ela fazia? Ela apoiava a autoestima de cada um dos membros, salientava intenções positivas, demonstrava, pelo exemplo, como ser afetuoso. Então, assim, ela era uma curadora amorosa, mais enérgica, né? Então, uma das marcas registradas da Satir era o uso do toque, e sua linguagem era a linguagem da ternura. Com frequência, ela começava a fazer um contato físico com as crianças. Então, aqui tem chama o caso das pedras e flores. E ela coloca assim um caso muito interessante, porque a Virginia Satir ela era o oposto do Itac, o Paulo Itac, porque ela vinha mesmo com uma proposta ali de recuperar, né, aquele amor que às vezes foi perdido, né, ensinar as pessoas o caminho do afeto, né? Então ela era muito diferenciada. Eu acredito que a forma como ela abordava, né, era muito, mas muito interessante. Ela coloca ali um caso, né? Ela coloca que um homem chamado Bob, né, que era um alcoolista, é pai de duas crianças, uma de 4 e de 2. E essas crianças, elas tinham sofrido muito abuso da mãe. Os pais eram separados, né? E elas tinham sofrido muito abuso da mãe. Então, assim, a mãe hoje estava fazendo tratamento psiquiátrico, e então o pai estava com a guarda dos filhos. E o pai tinha casado de novo. E a companheira do pai, no caso a madrasta, estava grávida. E os filhos muito agressivos, eles eram muito agressivos, né? Eles tinham sofrido muito também abusos, eram queimados com cigarro, né? Apanhavam muito, tinha. Então, assim, eles eram duas crianças muito agressivas. E a mãe, a madrasta tinha muito medo que quando essa criança nascesse, eles pudessem, então, né, agredir essa criança. E a Satira, Então, então, ela veio, né, com a questão do toque mesmo, né? Ensinar o pai a fazer carinho nos filhos, é, abraçar, né? Falar de amor mesmo, tentar corrigir, mas assim, com muito cuidado, né? E foi assim que ela teve. Aí depois vocês olham aí no livro, né? Muito bacana como que ela vai relatando, né? Tudo mesmo que aconteceu ali mas de uma forma muito, mas muito carinhosa mesmo. Não vai dar para falar muita coisa mais, né? Eu vou passar a palavra para a Ariane, então. certo, eu vou trazer um aspecto que eu achei interessante dessa abordagem, é que eles trazem que o terapeuta ele tem que ser ele mesmo, tem que ser autêntico, e o diferencial deles é essa autenticidade do terapeuta, né? Ele agir sem medo. E que a principal técnica que eles utilizam são as pessoas. Então, nessa interação, na comunicação, o terapeuta ele também vai fazer parte, né, como a sistêmica já traz desse sistema, e vai ajudar, igual a Rosileia falou anteriormente também. E, além disso, eles trazem que o terapeuta ele só pode promover a abertura no paciente se ele mesmo estiver aberto, né? Se ele não estiver aberto para as questões, para compreender, realmente atingir o paciente nesse sentido. As duas teorias, né, que são base, que se baseiam na terapia experiencial hoje, é a terapia de casal focada na emoção. O principal foco dessa terapia é descobrir, então, as mágoas, os anseios, né, desse casal, que estão atrás também dessas expressões defensivas do casal. Então, essa terapia ela vai ser centrada na compreensão e na transformação das emoções dos padrões de interação dentro desse relacionamento, e vai ser focada também na identificação das emoções fundamentais. Então, por exemplo, chega um casal com várias questões, né? Vários medos, vários anseios, todos na defensiva, com medo também dessa vinculação, dessa vulnerabilidade no casal. E aí o terapeuta ele vai ajudar o casal a compreender esses sentimentos
compreender essas interações disfuncionais, de interação disfuncional, e vai também identificar o que está levando aos padrões de distanciamento de conflito. Após essa identificação, após essa compreensão, o terapeuta ele vai é, trabalhar na desconstrução dos ciclos negativos, né? Como a Rosileia trouxe. Eu sou um alcoolista, meus filhos sofreram, a minha atual esposa, ela também vem de um relacionamento abusivo, então eu vou entender qual é o padrão de interação que nós estamos tendo, que está gerando esse distanciamento, tanto entre os filhos quanto entre o casal, e aí eu vou fazer essa desconstrução, né? Nesse caso aí foi usada a questão do toque, que as crianças elas não sentiam esse afeto e por isso elas estavam sendo agressivas. E aí, quando ela faz essa desconstrução, o foco é realmente interromper esses padrões de interação é, disfuncionais que atrapalham a conexão do casal. Então, o foco do terapeuta ele vai, né, explorar as emoções que são presentes e reconstruir o vínculo dessa família, desse casal. As intervenções são todas focadas nessa questão da emoção e os exercícios experienciais são mais práticos e incentivam a proximidade e a compreensão mútua do casal. Então, é sempre o casal se movimentando e o terapeuta ali também contribuindo para isso. E aí ela traz toda uma estrutura, né, desse processo terapêutico. Primeiro você vai avaliar como que está essa questão do casal, identificar quais são as questões centrais desse casal, e também vai utilizar a teoria do apego para entender como que foi estabelecido o padrão de apego, tanto para o esposo quanto para a esposa, identificar o ciclo problemático de interação, descobrir quais são as emoções que envolvem essa questão da distanciamento e não reconciliação do casal, vai reenquadrar esse problema, né, esses, no movimento de ciclo, né, de problema para o casal identificar o que eles podem mudar, vai também encorajar essa aceitação mútua, né, e a abertura dos parceiros para essa mudança. E o terapeuta ele também vai trabalhar com essa questão de incentivar a expressão das necessidades emocionais, tanto de um quanto do outro, e vai consolidar, né, as novas posições, a expressão é, honesta e também verdadeira desse casal. E aí, o outro modelo é a terapia familiar sistêmica interna. Já nesse modelo, tem uma diferença. Nesse modelo de terapia, vai ocorrer uma personificação. A terapia sistêmica interna ela vai funcionar da seguinte forma: o terapeuta vai contribuir para que o paciente ele personifique, né, as vozes internas, né, que estão permeando seus pensamentos em, e vai dividir essas vozes em subpersonalidades com o objetivo de diminuir essa polarização de partes do cliente. Como assim? O paciente chega com várias questões. Eu estou com um problema com meu marido, estou com uma questão com meu filho, mas educação de filhos, na minha cabeça, a minha forma de educar o meu filho é uma educação mais branda, mais interessante. Mas meu marido me cobra para eu ser mais dura com meu filho. Só que aí eu me cobro por estar sendo dura porque meu marido me pediu isso. E aí o terapeuta ele vai trazer da seguinte forma, uma parte sua, né, tem essa ideia de trazendo uma educação mais branda, outra parte sua está trazendo essa questão né, de ser mais dura, e outra parte também tem essa questão da influência do marido. E aí o terapeuta vai dividir em partes a questão do problema e vai contribuir para que o paciente ele identifique, né, o que ele está dizendo, quais são essas partes que estão permeando o problema para ele conseguir resolver. Então, quando você tira o foco, né, do indivíduo para uma parte só do problema, dessa polarização de certo, errado, de bom, ruim, ele consegue resolver e ir adequando esses padrões de funcionamento para que a família funcione melhor. Então, através dessa personificação das reações
polarizadas, né, de trazer isso. E também através da visualização das partes reativas, o terapeuta ele vai libertar esse sujeito, esse cliente, dessas dominações que ele tem vivenciado, né? Então, vai diminuir a raiva, vai diminuir a ansiedade, vai diminuir o medo, e aí essas funções, né, da família e também essas interações vão ser melhoradas. Então, o foco dessa terapia interna é muitas das vezes não, é organizar esse pensamento e entender, né, o quão polarizado está a situação do paciente. Aí agora eu deixo aberto, né, para questões, para dúvidas. Acho que nós falamos mais já. Se ficou alguma dúvida, se deu para entender. Né, já vamos finalizando para irem para a supervisão, né? Já são 7 horas. Eu gostaria de agradecer, né? Pedir desculpa porque da última vez a gente não conseguiu. E é isso. Foi muito bom, meninas. Muito esclarecedor o capítulo. Gostei bastante. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, nós estamos à disposição. Acho que a gente pode ficar um minuto mais. Então, boa noite a todos, né? Porque já está na hora de encerrar. Boa noite, gente. Vocês podem ir para outra sala que a professora já está abrindo, tá?